Deus tem diversas formas de nos ensinar as suas lições. Algumas vezes Ele nos ensina através da sua palavra. Outras vezes Ele nos ensina através de circunstâncias da vida. Uma dessas circunstâncias é o sofrimento, a dor. Deus nos ensina através delas. Por isso que a gente precisa aprender a reclamar menos quando estamos passando por problemas e a aprender mais. Eu quero comentar com vocês hoje a respeito da história que está em Mateus capítulo 14 e a partir dela a gente vai aprender grandes lições para a nossa vida. Não sai daí, está apenas começando o seu programa Fé para Hoje. Eu gostaria de, no início desse programa, recitar para você uma das poesias cristãs mais conhecidas. Ela é bastante antiga e a sua autoria é meio incerta, mas certamente você já ouviu alguma versão da poesia Pegadas na Areia. Vamos acompanhar juntos. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor e no céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era meu e o outro do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiantes da minha vida. Isso aborreceu-me deveras, e perguntei então ao meu Senhor: Senhor, tu não me disseste que, tendo eu resolvido te seguir, tu andarias sempre comigo, em todo o caminho? Contudo, notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo porque nas horas em que mais necessitava de ti, tu me deixaste sozinho. O Senhor me respondeu: Meu querido filho, jamais te deixaria nas horas de prova e de sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi exatamente aí que te carreguei nos braços. O texto que está em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, é bastante interessante. E ele acontece em 3 cenários. Acontece na praia, acontece no mar e também acontece no coração dos discípulos. Esses 3 cenários são extremamente interessantes para a gente tirar lições para a nossa vida. Eu gostaria de começar lendo o primeiro versículo aqui, Mateus 14, versículo 22, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Por que Jesus teve que insistir com os discípulos? Deixa eu te falar um pouquinho do contexto do que estava acontecendo ali e você vai conseguir entender. Jesus tinha acabado de fazer um dos seus maiores milagres, a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele estava pregando para uma multidão na praia, a multidão sentiu fome, então Jesus multiplicou os pães e os peixes e alimentou todas aquelas pessoas. Aquilo fez com que uma euforia nascesse no coração de toda a multidão e também no coração dos discípulos, porque aquela multidão ainda esperava o Messias político, aquele Messias que viria defendê-los e separá-los do poderio romano. Eles não esperavam o Messias bíblico, aquele que vinha com um reino espiritual. Eles queriam simplesmente alguém que traria vantagens humanas.
Quando eles viram Jesus multiplicando os peixes e também souberam que Jesus curou pessoas, eles pensaram assim: nossa, esse é o Messias que a gente precisa, porque se tiver fome, ele multiplica comida. Se alguém se ferir na guerra, ele cura. Se os romanos invadirem, ele tem poder para ir contra. Nós queremos esse Messias. Sabe de uma coisa? Aquelas pessoas na praia, naquele dia, não estavam interessadas em Cristo, elas estavam interessadas no que Cristo podia oferecê-las. Desde antes do início da era cristã, os romanos já dominavam a região da Palestina. Contudo, não era só a região da Palestina. Todo o mundo conhecido estava debaixo do poder dos romanos. Mas esse poder era diferente daquele que Jesus ensinava. O poder dos romanos era um poder baseado no militarismo, na opressão, na humilhação dos seus inimigos. O poder de Cristo não. O poder de Cristo era baseado no amor. Infelizmente, muitos judeus daquela época tinham o poder romano como padrão, como parâmetro de conduta, e eles queriam que Israel fosse colocada na posição dos romanos. Naquele dia na praia, Jesus estava tentando ensinar para aquele povo que não era esse tipo de poder que ele vinha implantar na terra. Aliás, nós também precisamos lidar bem com o poder. O poder enche os olhos de muitas pessoas. Algumas delas, inclusive, vendem a sua honra e a sua integridade só para adquirir mais poder. Algumas pessoas até rejeitam família e amigos se em nome disso adquirirem mais poder. Mas com Jesus não era assim. Jesus não tinha essa sede de poder terreno, porque ele sabia exatamente qual era o motivo da sua vinda. E ele não venderia o seu grande objetivo de salvar a humanidade só para ser coroado um rei terreno. O reino de Deus não era um reino de espadas, não era um reino de moedas. O reino de Deus era um reino espiritual e ele não tiraria os olhos desse foco por nada. E graças a Deus por isso, porque se Jesus tivesse tirado o seu foco do reino espiritual, nós mesmos estaríamos condenados para sempre. A multidão queria coroar Jesus rei. E não só a multidão, os discípulos também queriam. Eles ainda tinham essa ideia de um Messias político que viria fazer uma revolução política. Mas Jesus sabia exatamente quem ele era e quem ele não era. E Jesus não era um rei que estabeleceria um reino aqui na terra. Jesus não veio fazer revoluções políticas, ele veio fazer uma revolução espiritual. E naquele momento ele precisava ensinar isso para os seus discípulos. Sabe, Jesus ele quer fazer especialmente na sua vida uma revolução na sua espiritualidade. Não necessariamente nos outros aspectos da sua vida. Naquele dia, Jesus ensinaria isso para os discípulos de uma maneira até um pouco dura. O inimigo de Deus tem prazer em implantar contrafações àquilo que Jesus ensinou. E uma dessas contrafações é uma religião mais baseada no material do que no espiritual. Existem muitas pessoas por aí, muitos líderes religiosos por aí, ensinando que se você é fiel a Deus, se você for fiel a tudo que Deus ensinou, você será rico, você não terá doenças, você terá muita prosperidade material. Sabe, esse não é um ensinamento da Bíblia, esse não é um ensinamento de Jesus Cristo. Jesus queria ensinar para aquele povo naquela praia e para nós também, que o mais importante é a vida espiritual. É lógico, ele gosta de nos abençoar, mas Jesus está mais interessado na nossa salvação do que na nossa riqueza. É bom aprendermos isso. A história bíblica revela que Jesus recusou ser coroado rei naquele dia. Ele sabia que aquilo seria prejudicial para o seu ministério. E ele então obriga os discípulos a entrarem no barco e atravessarem o mar da Galileia. É isso mesmo que você ouviu. Obrigou. No texto bíblico que nós lemos, nessa versão, diz insistiu.
mas a palavra original dá a ideia de obrigação, de compelir. Por que Jesus fez isso? Porque os discípulos não queriam ir. Os discípulos queriam, na verdade, coroar Jesus como rei, mas não era esse o plano de Jesus para ele. E quando Jesus quer cumprir os seus planos, às vezes ele tem que ser duro conosco. Deixa eu te perguntar uma coisa. Jesus já foi duro com você? Ele já teve que fazer algo que fez você sofrer, mas que era para o seu bem? Ele é pai e todo pai faz isso com seus filhos. Sabe, eu tenho um filho de 4 anos, o Daniel, e às vezes a gente precisa que ele faça algumas coisas, que ele coma algumas coisas que são para o bem dele. Nós, como pais, sabemos disso, mas ele é uma criança, não sabe. E às vezes ele chora, e mesmo chorando a gente diz, não, Daniel, você vai ter que fazer, você vai ter que comer, vai ter que beber isso, porque é para o seu bem. Eu fico pensando que nós, em relação a Deus, também somos como pequeninas crianças, como bebês. A gente não sabe de nada, Deus sabe de tudo. Aliás, se nós soubéssemos de tudo que Deus sabe, nós pediríamos para Ele exatamente o que Ele tem nos dado. Mas a gente não sabe. Por isso, às vezes, Jesus tem que ser mais duro conosco. Se Ele está sendo com você, agradeça. É para o seu bem. Deus é Pai. E qualquer pai ficaria chateado, triste, se percebesse que seus filhos se aproximam dele apenas por interesse. É lógico que a gente pode recorrer ao nosso Pai do céu quando temos as nossas necessidades. Mas daí a apenas procurar Deus quando a gente tem necessidades é uma distância muito grande. Nós precisamos nos relacionar com Deus como nosso Pai, sem pedir nada, apenas para dividir com Ele aquilo que nós sentimos, seja coisa alegre, seja coisa triste. Nós precisamos nos aproximar de Deus, não só para pedir coisas, mas apenas pelo interesse de aumentar o amor que nós temos um pelo outro. A recusa de Jesus em ser coroado rei e a sua insistência para que os discípulos fossem para o barco causou uma grande turbulência, uma grande tempestade no coração dos discípulos. Sim, a primeira tempestade dessa história não acontece no mar. A primeira tempestade acontece na mente e no coração dos discípulos, porque eles ficaram se perguntando, bem, será que esse homem realmente é o Messias que a gente esperava? Deixa eu te contar uma coisa. Os discípulos já tinham ouvido falar de que João Batista tinha perdido a sua cabeça por causa de Jesus Cristo. E eles ficaram se perguntando, bem, se Jesus fosse o Messias, será que ele não deveria ter poupado a vida de João Batista? Será que esse homem é realmente aquele que nós esperávamos? Será que ele não é um impostor? Isso ficava girando na cabeça dos discípulos de tal forma que eles entraram naquele barquinho e começaram a navegar com uma tempestade na mente. Jesus sabia disso. Ele sabia muito bem o que estava passando no coração da multidão e no coração dos seus discípulos. E por isso ele subiu ao monte para orar. Porque aqueles dois grupos, a multidão e os discípulos, precisavam muito de Jesus. O autor C.S. Lewis, um dos maiores autores do cristianismo, escreveu uma frase muito interessante que nos ajuda a entender essa questão de Deus falando conosco através do sofrimento. Ele disse o seguinte: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do prazer, fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo. Eu não sei se por acaso você está surdo para a voz de Deus, mas pode ser que o sofrimento pelo qual você está passando seja um grito de Deus para que você finalmente entenda que Ele ama você, que Ele quer cuidar de você e que Ele é seu Pai e gostaria muito de ter um relacionamento íntimo contigo. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Você acompanhou o texto bíblico? Ele é bastante interessante, tem muitos detalhes. Eu quero levantar um deles aqui. Você percebeu
que os discípulos estavam indo exatamente para onde Jesus mandou que eles fossem? Jesus disse: atravesse o mar, e eles estavam navegando para atravessar o mar. Mesmo assim, chegou uma tempestade, porque a Bíblia diz: o vento era contrário. Aqui tem uma lição para nós. Estar no caminho de Deus, estar no caminho que Deus te indicou, não é garantia de que as tempestades não chegarão na tua vida. Porque existe um vento contrário na nossa vida, que é o pecado, que é o mundo de pecado. Nós não podemos esperar que Jesus nos proteja de todos os males, porque não existe vida perfeita em um mundo imperfeito. Naquele dia, a tempestade chegou na vida dos discípulos, mas tem um detalhe interessante. Era o mar agitado que iria acalmar o coração dos discípulos. Deus é um especialista em paradoxos. Ele tem lindos paradoxos apresentados na Bíblia. Por exemplo, na cruz se encontrou a vida e a morte. Na cruz se encontrou o que tinha de melhor de Deus e o que tinha de pior do homem. Aqui nessa história a gente também encontra um paradoxo, porque Jesus estava ensinando os discípulos a terem calma em meio a uma tempestade. Jesus faz isso, por exemplo, quando a gente quer aprender sobre paciência. Ele nos ensina muitas vezes através da importunação de alguém. Jesus nos ensina a termos forças através de situações de dor. E esses paradoxos dos céus precisam ser compreendidos e aceitos na nossa vida. Deus tem muitos métodos de trabalho e a gente precisa estar abertos para todos eles, para que nós aprendamos as lições que Deus espera que nós aprendamos. Naquele dia, a tempestade estava muito mais forte do que essa aqui. As ondas balançavam o barco de tal forma que parecia que ele ia virar. Os discípulos estavam com muito medo. Jesus ainda estava lá no monte orando, mas chegou a hora dele ir atender os seus discípulos e salvá-los. Jesus fez um meio alternativo de chegar até o barco. Ele poderia ir de várias maneiras. Ele poderia simplesmente aparecer no barco, ele poderia pegar outro barquinho, mas Jesus foi caminhando sobre as águas. E quando ele chegou perto do barco, os discípulos ficaram apavorados, começaram a gritar, dizendo que era um fantasma. E Jesus então diz uma frase sobre a qual eu penso muito. Ele diz assim: tenham bom ânimo, não tenham medo, sou eu. Você já pensou nessa frase? São 3 elementos. Tenham bom ânimo, não tenham medo, sou eu. Se você parar para pensar, a tempestade ainda estava muito forte, as ondas ainda eram muito altas e Jesus já estava dizendo: não tenham medo. Aqui tem um recado muito importante para mim e para você. As tempestades não precisam acabar para que nós vivamos animados. As tempestades não precisam acabar para que a gente não tenha medo. A gente pode ter ânimo e coragem dentro das tempestades da vida. E qual é o segredo? É a última parte daquela frase. Jesus disse: sou eu. Quando Jesus está na nossa vida, quando Ele é o eu sou na nossa vida, no meio das tempestades, nós temos paz, calma e ânimo. Há uma coisa curiosa nessa história. A Bíblia diz que Jesus foi socorrer os discípulos na 4ª vigília da noite. Naquele tempo, os romanos dividiam a noite em 4 vigílias de 3 horas. A 4ª vigília, portanto, era a partir das 3 horas da madrugada, o que significa que os discípulos lutaram contra aquela tempestade por praticamente 8 horas. Por que Jesus deixou eles lutarem tanto tempo? Por que aparentemente Jesus demorou? Veja, eu usei a palavra aparentemente, porque Jesus nunca demora. Ele nunca está atrasado e muito menos adiantado. Jesus sempre chega
na hora certa. E naquele momento ele também chegou na hora certa. Os discípulos precisavam de um tempo lutando contra aquela tempestade, por um motivo muito simples. Lembram que lá na praia eles achavam que sabiam exatamente qual era a hora de coroar Jesus? Eles achavam que eram mais espertos, mais sábios que Jesus. E Jesus deu um tempo lutando contra a tempestade, para que eles compreendessem que eles não tinham tanta sabedoria, para que eles compreendessem que não tinham tanta força. Na hora que eles entenderam que sem Jesus eles não eram nada, que eles não tinham tanto conhecimento quanto Jesus tinha. Então o Senhor saiu lá de cima do monte e foi caminhando sobre as águas para socorrê-los. No livro O Desejado de Todas as Nações, a escritora descreve a cena de uma maneira muito bonita. Olhando para Jesus, Pedro caminha firmemente, como satisfeito consigo mesmo, porém volta-se para os companheiros no barco, desviando os olhos do Salvador. O vento ruge, as ondas encapelam-se, alterosas, e interpõem-se exatamente entre ele e o Mestre, e ele teme. Por um momento, Cristo fica-lhe oculto e sua fé desfalece. Começa a afundar, mas ao passo que as ondas prenunciam morte, Pedro ergue os olhos para Jesus e brada: Senhor, salva-me! Jesus segura imediatamente a estendida mão, dizendo: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Que descrição bonita, né? Enquanto Pedro não tirou os olhos de Cristo, ele conseguiu caminhar sobre as águas. Na hora que Pedro tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Aqui é outra lição para mim e para você. Enquanto nós mantivermos os nossos olhos em Jesus e não nos problemas, a gente vai caminhar sobre as ondas de problemas dessa vida. Mas na hora que a gente tirar os olhos de Cristo, as ondas parecerão muito grandes para nós. Sabe, depois que Jesus salvou Pedro, ele entrou no barquinho com os outros discípulos. E foi nesse momento, diz a Bíblia, que a tempestade acalmou. Talvez a tempestade está muito agitada na sua vida, porque Jesus ainda não entrou nela. Talvez agora seja o momento de você abrir o coração para Jesus e deixar com que Ele entre no seu barco, para finalmente a tempestade acalmar. No começo do programa, eu falei para você que essa história acontecia em 3 cenários: na praia, no mar e no coração dos discípulos. A praia já aconteceu. No mar, eu acabei de descrever para você. Agora vamos ver o que acontecia no coração dos discípulos. Lá em Mateus, no capítulo 14, versículo 33, diz assim: Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eu não sei se você sabia, mas essa é a primeira vez que os discípulos adoram a Jesus. É a primeira vez que eles chamam Jesus de Senhor, que reconhecem a divindade de Cristo. Toda essa história, toda aquela tempestade tinha um objetivo final. E o objetivo era ensinar aos discípulos quem era Jesus. Talvez Jesus esteja querendo te ensinar alguma coisa com o problema pelo qual você está passando. Talvez Ele tenha permitido que essa situação aconteça, para que você aprenda lições que farão você crescer como pessoa e espiritualmente também. Preste atenção nas lições de Cristo. Os discípulos estavam sendo preparados para uma missão muito grande. Eles deveriam ser os precursores da mensagem do Evangelho sendo pregada em todo o mundo. Era uma missão difícil e por isso Jesus estava tirando todas as arestas que poderiam atrapalhar essa missão. Naquele dia, Jesus os ensinou através da tempestade. A tempestade que aconteceu no mar e a tempestade que aconteceu na mente deles. Às vezes, Jesus também usará tempestades para ensinar a mim e a você lições que são importantes para que nós possamos continuar caminhando na nossa caminhada cristã.
Eu espero que você tenha compreendido o que a Bíblia quer te ensinar através dessa história. Eu já aprendi muito lendo e relendo esse texto bíblico, porque Jesus tem uma pedagogia e às vezes a pedagogia dele envolve o sofrimento. Por isso eu quero te convidar para parar de perguntar por que você está sofrendo e talvez mudar um pouco a pergunta para quê? Porque se há um propósito, se Deus quer te ensinar alguma coisa, você precisa aprender. Eu poderia contar para você aqui inúmeras situações da minha vida com as quais eu aprendi muito. Eu me lembro agora de algumas, eu poderia compartilhar com você, mas não vou fazer. Porque eu sei que você também tem situações na sua vida que você sofreu, que você chorou e com as quais você aprendeu muito. Mas uma certeza nós precisamos ter, é a certeza que no meio da tempestade, no meio dessa escola de Cristo, nós temos a companhia constante dele. Olha o que está escrito em Isaías, no capítulo 43, os primeiros 3 versículos. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Essa é a promessa de Deus para nós. O mais importante não é por onde você está passando. O mais importante é com quem você está indo. E se você está indo com Jesus, Ele te protege, Ele te cuida e Ele te ensina.